Lá para a gravação de mais um vídeo, mais uma reflexão acerca da palavra de Deus. Dessa vez vou estar dando continuidade ao assunto soberania de Deus. Vimos no último vídeo, já faz um bom tempo que foi gravado, que Deus é soberano sobre toda a criação, sobre os seres irracionais, sobre os seres morais. Deus é soberano sobre os céus, sobre a terra. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a soberania de Deus na salvação, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. É um assunto que incomoda muita gente, mas não podemos negar que a Bíblia trata sobre esse assunto de maneira clara. Esse texto que vou ler em Romanos capítulo 9, do 10 ao 23, diz assim: E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O apóstolo Paulo falando acerca de Rebeca, quando esta concebeu de Isaque, engravidou de gêmeos, foi dito a ela pelo próprio Deus que o maior serviria ao menor. E isto antes deles terem nascido, antes deles terem feito bem ou mal. O apóstolo Paulo diz para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá o menor. Veja que não tem espaço aqui para se dizer que foi porque Deus viu que um ia ser melhor que o outro. Não tem espaço aqui para alegar que foi por conta de fé prevista ou obras previstas que Deus decidiu que o maior serviria ao menor. Foi por causa do propósito soberano de Deus. Deus decidiu que o maior serviria ao menor, porque assim lhe aprouve. Esta foi a vontade soberana de Deus acerca de Jacó e Esaú. Continuando, diz assim: como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. O apóstolo Paulo sabia que esse assunto iria gerar polêmica e gerou até os dias de hoje. Já faz quase 2000 anos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu esse texto, e existem muitas polêmicas acerca desse texto. Quando Paulo falou que Deus disse: amei Jacó e aborreci Esaú, ele, sabendo que ia gerar polêmica, disse: a injustiça da parte de Deus. Ele se antecipou ao problema. Ele mesmo fez a pergunta que ele sabia que viria após esse texto ser lido. A injustiça da parte de Deus, e ele vai dizer: de maneira nenhuma, pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Soberania de Deus, graça de Deus, grandeza de Deus, glória de Deus. É Deus no controle absoluto. Deus não precisa da permissão, da autorização de ninguém para agir. Ele é soberano sobre toda a sua criação. E o apóstolo Paulo vai continuar: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? O apóstolo Paulo começa falando de Esaú e Jacó, mostrando que Deus, em seu propósito soberano, decidiu que o maior servisse ao menor. E agora ele vai passar pela história de Faraó,
quando Deus diz: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. E o apóstolo Paulo diz: assim ele endurece a quem ele quer e se compadece de quem quer. Nós vamos fingir que esse texto não está na Bíblia. Nós vamos fingir que esse texto quer dizer outra coisa, quando ele claramente está dizendo aqui que Deus levantou o Faraó com o propósito de, em Faraó, mostrar o seu poder. Ele endureceu o Faraó, e nós conhecemos bem a história de Faraó, o quanto o Faraó resistiu a Moisés e a Arão ali no Egito. Deus teve que enviar 10 pragas, mas quem estava no controle de tudo aquilo ali, quem estava endurecendo o Faraó, foi o próprio Deus. Foi assim que Paulo entendeu, foi assim que todos os escritores bíblicos entenderam, todos que estavam ali presentes naquela época entenderam assim, que Deus estava endurecendo o Faraó para mostrar seu poder, julgando o Egito, exercendo juízo sobre aquela terra como assim fez. Aí Paulo, mais uma vez, se antecipando ao problema, sabendo que esse assunto iria gerar polêmicas, diz assim: dir-me-ás então, por que se queixei ainda? Quem resiste à sua vontade? Aí ele vai continuar: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Muitas pessoas, quando se deparam com esse assunto, começam: então Deus é injusto, então Deus não é fiel, então por que isso, então por que aquilo, ao invés de baixarem a cabeça e se submeterem à soberania de Deus e deixarem Deus ser Deus, e acabou. O apóstolo Paulo se antecipou ao problema e disse: ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Assim como o oleiro usa o barro e faz um vaso para a honra e outro para a desonra, assim Deus, na sua soberania, ele fez vasos para a honra e vasos para a desonra. Não adianta espernear, não adianta dar cambalhotas teológicas, é disso que o apóstolo Paulo está falando. É disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. E na continuação, ele vai ser mais claro ainda. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Paulo vai dizer: que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Veja que revelação forte. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Muitos teólogos, estudiosos têm tentado distorcer as palavras do apóstolo Paulo para tentar dizer que Paulo não disse o que ele realmente disse. Que Deus é soberano tanto na salvação quanto na perdição. Ele suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Vejam que coisa interessante. Os vasos da ira foram preparados para a perdição e não a perdição preparada para os vasos da ira. Veja a ordem que as coisas estão no texto. Não adianta a gente ficar com mimimi, não adianta a gente ficar querendo encher linguiça, disfarçar, porque nós estamos entendendo claramente o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo aqui. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Ou seja, Deus preparou para a ira e Deus preparou para a salvação. Provérbios 16:4 diz que Deus faz todas as coisas para os seus devidos fins, até o ímpio para o dia do mal. Não diz o dia do mal para o ímpio, mas o ímpio para o dia do mal. Gente, vamos encarar de frente a revelação, o texto.
vamos nos submeter diante da soberania de Deus. Esse assunto realmente é polêmico, causa desconforto naqueles que não conseguem aceitar essa verdade. Num videozinho como esse também não dá para explicar tudo, mas quem quiser dizer que não é isso que o texto está dizendo, vai ter muito trabalho. Porque além desse texto aqui, tem outros que também caminham na mesma direção, e eu vou abordar todos eles em nome do Senhor Jesus nessa série Soberania de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, em nome do seu santo Filho Jesus. Amém? Tenham todos um bom dia, fiquem na paz e até a próxima.